O Estado bem administrado, com transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, atuando pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil. O cidadão cada vez mais satisfeito e melhor atendido por serviços de qualidade e políticas públicas que respondam às suas necessidades. No Brasil, políticas importantes têm tido a presença de uma peça-chave para o bom desempenho do setor público, o especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG. Um profissional preparado que contribui para que o Estado funcione de forma efetiva, eficiente e eficaz. A presença do gestor governamental, como é conhecido, tem sido importante na articulação e coordenação de ações essenciais para o bom desempenho dos governos, independentemente da orientação político-partidária. Um profissional capaz de ver o governo no seu conjunto, apoiando-o no entendimento claro dos problemas e na tomada de decisão, tendo sempre como referência o interesse público. A carreira de gestores ela oferece para todos os seus membros, os que nela ingressaram, oportunidades extraordinárias. O grande motivador para quem vai ingressar na carreira dos gestores é o desejo de fazer diferença, de querer impactar o que acontece no país, de querer interferir nas políticas de governo, de querer interagir com a classe política, com o Congresso, com o Executivo, com a sociedade. Há problemas, muitos. E esse talvez seja o lado mais divertido da carreira de gestores, porque é uma carreira para quem gosta de resolver problemas. É uma carreira para quem gosta de fazer diferença no setor público. É uma carreira para pessoas que gostam de brigar pelo interesse público. A redemocratização do país deu vazão às demandas por direitos sociais que foram, então, inscritos na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Para viabilizar o atendimento dessas demandas, era necessário a reestruturação do Estado, a mudança do aparato burocrático e a melhoria da capacidade de gestão. Nascia, então, a carreira de gestor governamental, voltada para a profissionalização da administração pública, pela aplicação do princípio do mérito na ocupação dos cargos de direção. A profissionalização veio para reforçar a proteção do Estado contra o clientelismo e a descontinuidade administrativa, além de elevar a qualidade técnica da gestão pública. E foi a École Nationale d'Administration, da França, que inspirou a criação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. A ENAP é a escola de governo responsável pela formação e aperfeiçoamento dos gestores governamentais. Antes de assumirem seus cargos na administração federal, os gestores fazem um curso inicial de formação profissional em políticas públicas e gestão governamental. Ao longo de sua trajetória profissional, os gestores retornam à ENAP para cursos de aperfeiçoamento. No governo da Nova República, segunda metade da década de 80, a então Secretaria de Administração da Presidência da República, após consultas a diversos segmentos da sociedade civil, da área acadêmica, da administração pública, concluiu pela criação da ENAP para formar um corpo de profissionais de altos administradores para o apoio aos governos no novo contexto que se delineava à época, que é a alternância de partidos políticos no poder, que é próprio do regime democrático. A existência de uma carreira formada e treinada para atuar no governo sem vinculação partidária, com compromisso permanente com o Estado, é uma garantia de que vai haver profissionais à disposição do governo para montar boas equipes e dar um tratamento profissional ao gasto público, seja em que área for do governo. A missão atribuída ao gestor governamental foi a de servir de elo entre o governo democraticamente eleito e a implementação de suas ações pela administração pública. Esses profissionais atuariam na direção de órgãos e unidades, na coordenação de projetos e atividades, mobilizando recursos, negociando conflitos, introduzindo inovações na máquina pública para o seu aperfeiçoamento e a melhoria de sua eficiência, para dessa forma fazer com que a cidadania recém-conquistada no campo político pudesse, ao longo dos anos, florescer e produzir as transformações desejadas em nossa realidade social.
O gestor governamental é, acima de tudo, um profissional integrado ao ambiente da administração federal, com mobilidade para atuar em diversas áreas de forma qualificada, levando uma visão estratégica sobre os programas e as políticas públicas. No Brasil, mais de 1.000 gestores públicos atuam na administração federal. Desse total, 34% são mulheres. Quase 60% dos gestores públicos ocupam cargo de direção ou assessoramento. Os gestores públicos estão presentes nos diversos níveis hierárquicos da administração federal, ocupando inclusive cargos de secretário de Estado e secretário executivo, que corresponde às funções de um vice-ministro. A distribuição dos gestores mostra que a carreira está presente em quase todos os ministérios, principalmente no planejamento, justiça e desenvolvimento social, além da presidência da República. O gestor pode trabalhar em saúde, educação, relações exteriores, enfim. Ele não precisa ser especialista em uma determinada política, mas em como construir essas políticas. Essa visão de conjunto, de você trabalhar, você por exemplo, está no Ministério da Saúde, está levando uma política de saúde, mas entende as razões do Ministério do Planejamento, do Ministério da Educação, que são associadas à ação que você desenvolve, esse é o diferencial. Acho que nós deveríamos marcar nossa atuação no serviço público olhando sempre o conjunto do governo. Para isso, ajuda muito você ter mobilidade na máquina, né? À medida que você vai conhecendo a cultura organizacional dos diversos órgãos, você dialoga mais facilmente. E você dialoga tanto horizontalmente com outras equipes técnicas, quanto com a sua própria direção e a direção dos outros órgãos. Os problemas de gestão pública hoje são problemas intersetoriais e intergovernamentais. É muito raro hoje você ter um problema no governo que diga respeito exclusivamente a um ministério. E essa capacidade analítica, essa capacidade interacional, depende muitas vezes da vivência, da experiência. Então a mobilidade, ela é, eu considero desejável. Por quê? Porque você pode trabalhar com conteúdos diferentes, com funções diferentes, e com inserções institucionais diferentes. Isso valoriza muito o profissional, dá a ele uma outra velocidade, uma outra capacidade de agregar valor aos problemas que ele enfrenta. Eu não teria dado uma contribuição tão boa para a elaboração do Fundef se eu não tivesse tido a experiência que eu tive na elaboração do Plano Real como secretário executivo do Ministério da Previdência. Eu não teria tido sucesso na formatação do programa Bolsa Escola, que depois evoluiu por Bolsa Família, se eu não tivesse tido a experiência de secretário executivo do Ministério da Previdência, de gestor do maior programa de benefícios da Previdência Social. E no caso do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, acho que isso se deu assim de forma muito positiva. Nos últimos 9 anos, especialmente, nós conseguimos sucessivamente baixar as taxas de desmatamento aos níveis mais baixos da história. Por ter passado em vários órgãos, isso evidentemente me facilitou esse trabalho de mediação que a gente faz aqui, mais até do que de arbitragem. Isso tem que ter algum limite, você tem que pensar isso dentro também do interesse da administração pública. Uma política pública no Brasil, ela tem um ciclo, né, de vida. Eu posso dar como um exemplo o CAD, por exemplo. Nós tivemos uma mudança na legislação ano passado, uma nova política de defesa da concorrência no Brasil se implementando desde pelo menos um ano, 6 meses antes da lei entrar em vigor. O ano passado nós éramos cotados pela principal revista internacional de defesa da concorrência entre as 30 melhores agências de defesa da concorrência no mundo. Esse ano agora saiu uma reclassificação e nós obtivemos a 8ª colocação. Então, em um ano, nós demos um salto de mais de 20 posições. Do ponto de vista do ranking, a gente saiu de 3,5 estrelas para 4 estrelas. Então, a um passo do topo da lista, em que estão países como os Estados Unidos, a Comissão Europeia. É óbvio que quem sair nesse momento agora vai perder um pouco esse ciclo. Não vai viver o ciclo de avaliação, de monitoramento, de avaliação dos impactos que essa política teve na sociedade.
E eu acho que é importante para a carreira do gestor que ele viva isso, porque ele vai ver a avaliação do trabalho dele. Então, nesse aspecto, eu acho que a carreira, além de oferecer os desafios que a atividade na área pública proporciona, tem na mobilidade uma característica diferenciada, porque você pode buscar novos desafios. Você pode escolher, você tem frontes para trabalhar em vários níveis, federal, estadual, municipal, social, econômico, infraestrutura, administração central. Então, a carreira te dá a condição de você buscar esses desafios e buscar crescer no enfrentamento deles. No Brasil, a carreira de gestor governamental está contribuindo para a mudança na realidade da administração pública federal. Profissionais estáveis, que têm por formação o compromisso com a ética e com o bom andamento da administração pública federal, para que cada vez mais o Estado seja um espaço ativo de iniciativas avançadas para atender às necessidades do cidadão, um ambiente de democracia e com desenvolvimento social e econômico.